E hoje a gente vai trabalhar, fazer uma abordagem, eu preferi separar os tópicos para que o aluno, a pessoa não se confundisse, mas de uma forma sintetizada, correta, resumida, objetiva, na verdade. A palavra é objetivo. De forma objetiva, você poder entender cada propriedade de cada energia e agora esse teorema, tá certo? Vou apresentar para vocês quais são os objetivos de aprendizagem para a nossa aula de hoje. Os objetivos de aprendizagem são os seguintes: definir o teorema, trabalhou a energia cinética, identificar se o trabalho é uma força positiva, negativa ou nula a partir da variação da energia cinética e resolver exercícios. Então, são os nossos objetivos de aprendizagem para a aula de hoje. Energia cinética é energia associada a movimento de um corpo, certo? Então, se a gente olha para essa situação, um veículo tem uma velocidade inicial V0 e sofre uma aceleração e aumenta a sua velocidade para uma velocidade V. E o módulo aqui do vetor velocidade indica que a velocidade final é maior que o módulo da velocidade inicial. Quando a gente olha para cá, compara esses dois vetores, a gente percebe que tem uma aceleração atuando no sentido progressivo, representado aqui pelo vetor vermelho, e o veículo se desloca para a direita, conforme essa flecha na cor lilás. Então, se a aceleração do sistema atua para cá nessa direção, representada pela flecha vermelha, conforme a segunda lei de Newton, a força resultante e a aceleração apontam para a mesma direção e sentido. Se eu tenho uma força resultante F atuando e produz um deslocamento, logo é realizado que um trabalho. Lembram da equação de Torricelli? É uma equação que a gente usa para sistemas com aceleração constante. Eu estou considerando que essa força F é uma força resultante de intensidade constante e o sistema possui aceleração constante. Então, a equação de Torricelli só pode ser usada para sistemas com aceleração constante. A partir da equação de Torricelli, essa equação que é a de legal nela é que a gente não precisa diretamente usar o valor do tempo para saber a velocidade, a aceleração, a distância, a aceleração. Nós podemos fazer o seguinte: conforme a segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu quero isolar a aceleração, a massa que está multiplicando a aceleração, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo a força, né? E eu fico aqui com V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração é quem? A força dividido pela massa vezes a distância. O que eu vou fazer agora? Esse V0 ao quadrado que está positivo, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Agora a gente vai isolar da seguinte forma. O M que está dividindo aqui tudo vai passar para o outro lado como multiplicando. Ele vai multiplicar tanto V ao quadrado como V0 ao quadrado. E o 2 que está multiplicando o F e D, vai passar dividindo. Professor, eu já estou percebendo que esse força vezes distância é o trabalho. Isso mesmo. E aqui, F vezes D, se a gente perceber, a fórmula é F vezes D vezes cosseno θ. Mas conforme o exemplo que eu mostro aqui, os vetores F e deslocamento estão na mesma direção e sentido, paralelos na mesma direção e sentido. Ou seja, o ângulo entre eles é zero. Cosseno de zero é 1. Então, quando eu faço F vezes D vezes cosseno de zero, aí esse termo que é cosseno de zero vai valer 1. Então, vai ficar só F vezes D. Aplicando aqui a propriedade distributiva, que seria multiplicar o primeiro termo por m sobre 2 e o segundo termo por m sobre 2, a gente percebe aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2 igual f vezes d. Professor,
mv ao quadrado sobre 2 é energia cinética. Eu já consigo enxergar isso aqui. Aqui seria a energia cinética final, porque é a velocidade final. E aqui seria a energia cinética inicial, porque o V0 é de velocidade inicial. Então, dando prosseguimento, a gente teria o seguinte, certo? Só repetir aqui. Força vezes distância, é só inverter os lados, tá certo? Não fiz nada. Força vezes distância é o trabalho, que é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Que é a mesma coisa de energia cinética menos energia cinética, aqui é energia cinética final menos energia cinética inicial, tá certo? Ou seja, é uma variação de energia, a variação de energia cinética. Então nós temos o seguinte, pessoal. Teorema do trabalho energia cinética diz o seguinte, que o trabalho é igual à variação de energia cinética. E a variação de energia cinética final menos a inicial. Seria o mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Eu destaquei aqui em cores verde, azul e amarelo, porque o teorema trabalho de energia cinética ele pode ser expresso para você dessas três formas. Normalmente é assim, trabalho é a variação de energia cinética. Aí você lembra o quê? Variação de energia cinética é energia cinética final menos inicial. E qual é a forma de energia cinética? mv ao quadrado final sobre 2 menos mv0, que é a velocidade inicial, ao quadrado sobre 2. Consequências. Se a gente tiver sistemas em que a variação de energia cinética é zero, o trabalho vai ser zero. Se a energia cinética, a variação aumenta, o trabalho vai ser positivo. Então, a velocidade vai aumentar de valor. Se a energia cinética diminui, o trabalho vai ser negativo. Ou seja, a velocidade do sistema diminuiu. Então, quando um corpo tem velocidade 10 e depois velocidade 15, então tem um aumento de energia cinética. O trabalho é positivo. O corpo tem a velocidade 10 e no final manteve velocidade 10, teve mudança de energia cinética? Não. Então o trabalho foi zero. O corpo tinha velocidade 10, passou a ter velocidade 7. A energia cinética aumentou ou diminuiu? Diminuiu, porque a energia cinética depende da velocidade. Então o trabalho foi negativo. Simples assim. Exercício, uma questão da Unicamp, essa prestigiada universidade, é a Universidade Estadual de Campinas. O enunciado diz o seguinte: sob a ação de uma força constante, um corpo de massa 4 kg adquire, a partir do repouso, a velocidade de 10 metros por segundo. Então, aqui da massa, ele partiu do repouso, no repouso a velocidade é zero, e aí atinge a velocidade de 10 metros por segundo. Aí, item A, qual é o trabalho realizado por essa força? B, se o corpo se deslocou 25 metros, qual o valor da força resultante aplicada? Aí a dica, considere que a força resultante esteja na mesma direção e sentido do deslocamento sofrido pelo corpo e que essa força seja uma força constante também, né? Vamos considerar isso. E ele já fala que é sobre a ação de uma força constante. Então temos aqui alguns dados: massa 4 kg, velocidade inicial 0, velocidade final 10 metros por segundo, distância 25 metros, e tem que saber o trabalho, e B, qual é a força resultante. Então, teorema do trabalho energia cinética. O trabalho é igual à variação de energia cinética, ou seja, mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Vai ficar 4 vezes velocidade final é 10 ao quadrado sobre 2, menos a massa é 4, velocidade inicial é quanto? Está no repouso, 0 ao quadrado sobre 2. Então, esse termo todinho aqui vai ser 0. Então, aqui vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. E aqui é 2. Aí você faz do jeito que você quiser a conta. 4 vezes 100, 400 sobre 2, 200. Ou então 4 dividido por 2 é 2 vezes 100, 200. Ou então você pode fazer 4 vezes 100 dividido por 2 é 50, dá 200. Então você escolhe da forma que você pensar. E o termo aqui vai ser 0 porque
O valor de velocidade ao quadrado é zero. Só fazer uma pequena correção aqui no slide. Então aqui ficou 400, né? 400. Ficou 400 ali. Então, só passar aqui novamente rapidinho para que vocês possam acompanhar a coisa que eu fiz aqui. Vou voltar para você acompanhar o raciocínio. Então aqui ficou primeiro apliquei o teorema trabalho de energia cinética. Em seguida substitui os valores dos dados, né? 4 vezes v ao quadrado, que é 10 ao quadrado sobre 2, menos 4 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Perfeito. Aqui ficou 4 vezes 100 sobre 2. 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 4 é 0, 0 dividido por 2 é 0. Tá? Tirar de 0, né? Na prova você não precisava colocar esse 0 ali. 4 vezes 100, 400. 400 dividido por 2, 200 joules. Perfeito. No item B ele quer saber qual é a força resultante, uma força constante. No trabalho é igual a força resultante vezes D vezes cosseno θ. Então ficou o trabalho é 200 joules, a força resultante não sei, a distância percorrida é 25 metros e cosseno de 0 grau, porque força e deslocamento são paralelos. Cosseno de 0 grau corresponde a 1. 25 vezes 1, 25. Aí, esse 25 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Né? Então, força resultante vai ficar 200 dividido por 25. Força resultante igual a 8 newtons. A intensidade da força resultante que atua. Exercício 2. Se um corpo permanece deslocando-se em movimento uniforme, podemos afirmar que, ora, se o movimento uniforme não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força resultante. Se não tem força resultante, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, a variação de energia cinética é zero. Ele vai permanecer com a mesma velocidade. Então, afirmação A, a realização do trabalho, não tem força resultante. B, sua energia cinética permanece constante. Permanece constante, tá certo. A variação é zero, ou seja, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial. Variação é zero. A alternativa B está correta. Aí a C, sua energia cinética aumenta de maneira uniforme, falso. D, sua energia cinética aumenta de acordo com o quadrado da sua velocidade, falso. E, sua energia cinética diminui de acordo com o quadrado de sua velocidade, falso. Alternativa correta, letra B de bola. Exercício 3. Uma partícula de massa m se desloca com velocidade v. A partir de certo instante, essa partícula passa a se mover com o dobro dessa velocidade. Em relação à energia cinética dessa partícula, assinale a alternativa correta. Pessoal, a equação da energia cinética é qual? É K igual a mv ao quadrado sobre 2. O v está elevado ao quadrado. Se a energia cinética dobra de valor, 2 ao quadrado é 4. Então vai aumentar 4 vezes. A energia cinética da partícula é reduzida a 1/4? Não. Se ela dobrou, aumentou. Mas não aumentou 2 vezes, aumentou 4. B. A energia cinética da partícula é reduzida a 8 vezes? Não. A energia cinética da partícula torna-se 4 vezes maior que o seu valor original. D. A energia cinética da partícula não se altera? Falso. E a energia cinética da partícula aumenta 8 vezes. A alternativa correta é a alternativa C, que diz que a energia cinética da partícula torna-se 4 vezes maior que o seu valor original. Até porque a formulazinha é K igual a mv ao quadrado sobre 2. Se essa velocidade dobra de valor, aí 2 ao quadrado é 4, então vai ficar um valor 4 vezes maior. Questão 4.
Se o trabalho de uma força resultante sobre um corpo for positivo, podemos dizer que se o trabalho é positivo, a energia cinética aumenta ou diminui? Aumenta, né? Então, se a energia cinética aumenta. Alternativa C, né? Direto. 5. Sobre um objeto de 10 kg em repouso, é realizado um trabalho de 320 joules. Determine o módulo da velocidade final após a aplicação dessa força e assinale a alternativa correspondente. Então, a energia, o trabalho é 320 joules, né? Ele é movido a partir do repouso, velocidade inicial é zero, sabe qual é a velocidade final. Então, aplicando o teorema trabalho e energia cinética, a gente tem aqui, quero saber a velocidade final, trabalho 320 joules, velocidade inicial zero, massa 10 kg. Teorema do trabalho e energia cinética. Onde tem trabalho ficou 320, aqui ó, 10 vezes v ao quadrado sobre 2, menos 10 vezes 0 ao quadrado sobre 2, certo? Aqui vai ficar 320, aí 10 dividido por 2, 5v ao quadrado, esse termo aqui vai zerar, certo? Esse ponto aqui está digitado de forma inadequada. Como eu quero achar v ao quadrado, 5 está multiplicando, passa dividindo, fica 320 por 5. 320 por 5 fica v ao quadrado 64. Tirando a raiz de 64 fica 8 metros por segundo, alternativa D de dado. Por hoje é só.